Amados e queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vídeo de hoje é sobre um assunto que faz parte do cotidiano de todo cristão e muita gente tem curiosidade para saber sobre este assunto. É sobre o jejum. O jejum. Por que jejuar? Para que jejuar? Quais os propósitos do jejum? Por que o crente deve jejuar? Então, nós vamos discorrer sobre este assunto hoje. Certamente você vai ficar surpreso do que você vai ouvir hoje, tá bom? Mateus capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Jesus disse assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja bem a diferença. Você vai jejuar em secreto, sem tocar trombeta, sem mostrar para as pessoas que você está jejuando, e o Pai que está em secreto, ele vai te recompensar em público. Algumas pessoas têm perguntado quais os benefícios que o jejum traz para a vida do cristão. Quais os benefícios? Bom, certa vez Jesus disse para seus discípulos: esta casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Então tem demônios que até para expulsar demônios a gente tem que estar em jejum e oração. Mas na verdade, irmãos, o jejum ele é bíblico e ele é eficaz para a vida daqueles que acreditam nas promessas de Deus. Porém, é importante dizer que o jejum não vai tornar você melhor do que ninguém. O jejum não vai tornar você um super crente. O jejum não vai tornar você um super pregador. Não pense que jejuando você vai ficar intocável. Não. O jejum é importante, é fundamental. E o jejum, na verdade, ele é para sacrificar a carne e viver mais no espírito. A carne do grego sarx, que é essa carne que a gente tem, ou os desejos carnais, a vontade que a gente tem de fazer as coisas quando o nosso espírito não quer, mas às vezes a carne está sempre pendendo para fazer as coisas ruins. Então o jejum ele pode ser feito, por exemplo, de 3 formas: o jejum natural, o jejum parcial e o jejum sobrenatural. São esses 3 tipos de jejum. Nem todo crente deve experimentar o jejum sobrenatural. Somente 3 pessoas a Bíblia mostra que experimentaram e tiveram a experiência do jejum sobrenatural. No jejum parcial, você pode comer pão e beber água. É um jejum parcial, é em parte. Você não vai jejuar totalmente, literalmente, porque você não está acostumado. Então, para as pessoas que estão iniciando a consagração, iniciando o jejum, é importante ela começar de forma gradativa, de forma paulina. Você vai começar devagarinho para seu organismo se acostumar. Você não deve já começar jejuando, passando o dia todo sem comer nada. Você nunca jejuou, você nunca passou por isso, por essa experiência. Então, se você não jejuou ainda e está começando a jejuar, comece com o jejum parcial. Você come pão e bebe água. Entra para dentro do teu quarto, faz uma oração, apresenta a Deus o seu jejum. O jejum ele pode ser iniciado da seguinte forma: amanheceu o dia, 6 horas da manhã, você se levantou. Antes de comer qualquer coisa, você dobra os seus joelhos e ora a Deus. Eu não vou lhe ensinar como você deve orar, que você deve saber como orar.
Você é um cristão convertido, você sabe. E na oração você apresenta a Deus o seu jejum e diz: Senhor, eu quero jejuar e a partir de agora apresento a Ti o meu jejum em prol disto, disto e disto. Você vai apresentar a Deus. Eu quero jejuar, por exemplo, em favor de uma cura de alguém. Eu quero jejuar em favor de fulano de tal, para que ele se converta, para que ele seja salvo. Eu quero jejuar em prol da minha própria vida, Senhor. Me dê mais unção, me capacita, enfim. Você vai apresentar o seu jejum a Deus. E você começa jejuando de manhã até meio-dia. Não comece logo o dia todo. Se você desejar fazer o jejum parcial o dia todo, você não vai ingerir nada mais além de pão e água. Você jejua das 6 da manhã até as 9, você pode comer um pão e beber água. Jejua de 9 até meio-dia, você come um pão e bebe água. E jejua de meio-dia até 6 horas da tarde, ou você pode dividir esse jejum de 3 em 3 horas. É o jejum parcial. Mas você não deve já iniciar esse jejum já jejuando o dia inteiro sem comer nada. Já o jejum natural, você não pode comer nem pão e nem água. E geralmente quem está começando a jejuar deve começar de manhã e vai só até meio-dia. Não tente fazer isso o dia todo. Se você aguentar, você pode até experimentar. Mas se você aguentar, você consegue continuar. Se não, se você sentir dores, gastrite, você vai logo para o quarto, entrega o teu jejum a Deus. Não se esquecendo que toda vez que você jejuar e você sentir fome, você se sacrifica um pouco, aguenta um pouco ali, orando, lendo a Bíblia. O jejum tem que ser assim, orando e lendo a palavra, tá bom? E aí você vai para o quarto ou para um lugar secreto e dobra os seus joelhos e apresenta o seu jejum entregando a Deus. Senhor, estou encerrando aqui o meu jejum, apresento a Ti, estou pedindo liberdade agora para eu alimentar a minha carne, porque não aguento mais. E agradece a Deus e vai se alimentar. É o jejum. Esse é o jejum natural, tá bom? Agora, o jejum sobrenatural, ele vai muito além. Você nem bebe água, você não come pão, e aí ele vai por muitos dias, sem comer pão, sem beber água, sem comer nada. Ele é o jejum sobrenatural. Só que quem fez isso foi Jesus, Elias e Moisés. A Bíblia só registra esses 3 personagens que jejuaram e fizeram o jejum sobrenatural. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele jejuou 40 dias. No capítulo 4 de Mateus. Elias, no livro do 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, Elias jejuou também o jejum sobrenatural. E por fim, Moisés, em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites. Esse é o jejum sobrenatural. É importante dizer que o jejum às vezes enfraquece a carne, mas ele fortalece o espírito. O salmista disse no Salmo 109, versículo 24: de tanto jejuar, emagreceu a minha carne e os meus joelhos estão doloridos. De tanto jejuar, enfraquece os meus joelhos e a minha carne emagrece. Então, o jejum faz a pessoa até emagrecer, porque ela não está mais se alimentando como tinha costume, tá certo? Mas ainda que os seus joelhos estejam doloridos, ainda que a sua carne esteja emagrecendo, tem um benefício duplo. O primeiro é que o seu espírito, ele é fortalecido, e também a sua vida espiritual. Você cresce a cada dia, você é beneficiado e fortalecido, tá bom? Existem pessoas que jejuam com segundas intenções para tentarem aparecer para as pessoas que... Eu vou aparecer um pouquinho aqui, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou espiritual, vou apresentar aqui um jejum e tal, ou quer mostrar para as pessoas que estão jejuando. Lá no livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 5, Deus pergunta assim: será que foi para mim mesmo que vocês jejuaram? Zacarias capítulo 7, versículo 5. O jejum que vocês fizeram foi realmente para mim? Tem pessoas que saem jejuando e saem dizendo, irmãos,
Tem pregador que diz: amados irmãos, eu estou há uma semana em jejum em prol desta obra. Hipocrisia, não precisa disso. Você não precisa falar que está jejuando. Olha o que Jesus recomendou: você vai jejuar em secreto, que o teu pai que está em secreto vai te recompensar publicamente. Tem pregador que é assim, ele se autodeclara super-homem, super pregador. Amados irmãos, eu estou jejuando há uma semana. Oh, porque eu estou jejuando, eu tenho certeza que o culto hoje vai ser poderoso, porque eu estou em jejum e oração. Tem crente que quando chega numa casa e esse crente está jejuando, alguém diz: irmão, aceita um cafezinho, aceita um suco. Ele diz: não, meu irmão, eu estou jejuando, estou na bênção. Não precisa, basta dizer que não quer o café, basta dizer que não quer o suco. Você: estou bem, meu irmão, muito obrigado. Não precisa falar que você está jejuando. Você não tem que dar satisfação a ninguém que você está jejuando. Já no capítulo 17 de Mateus, versículo 1, Jesus disse para os discípulos que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, o jejum fortalece o teu espírito e faz com que os demônios se submetam a você, porque você está jejuando. E o diabo sabe que você está jejuando, porque ele está em nosso derredor. Ele está em nosso derredor, rodeando, rugindo como um leão, procurando uma presa para que possa tragar. Então, ele sabe que você está jejuando ou não, tá bom? Já uma recomendação que o apóstolo Paulo faz para os casais, no capítulo 7, da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 5, ele diz que o casal, querendo jejuar, querendo se consagrar para Deus, pode até abster-se da relação sexual para se consagrar com acordo mútuo, o homem combinando com a esposa: filha, vamos jejuar por uma semana, e nosso jejum não vai ser somente de pão e água e comida, não, vai ser também na nossa intimidade sexual. Então vamos passar uma semana sem sexo, jejuando, participando da palavra de Deus, orando, sem comer nada, durante uma semana sem sexo. A mulher concorda, mas Paulo recomenda: não demore muito voltar ao uso natural para que vocês não sejam tentados, tá certo? Não demore, para que vocês não sejam tentados. Vocês têm que se aplicar ao jejum, mas não se esquecer de que um deve obediência ao outro na questão da intimidade sexual. Tá bom? Temos também uma observação que Jesus faz e Lucas escreveu no capítulo 18, do versículo 12, quando um fariseu e um publicano subiram ao monte para orar, e o fariseu começou a orar e disse: eu sou dizimista, eu jejum 3 vezes por semana, eu faço jejum constantemente, não sou que nem esses publicanos. Não, Senhor, eu sou mais ungido, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu jejum, sou diferente. Mas a Bíblia diz que o publicano olhou para os céus, bateu com a mão no peito e disse: tem misericórdia de mim, que sou pecador, Senhor. E a Bíblia diz que o publicano foi favorecido porque se humilhou. Então não adianta você querer mostrar uma espiritualidade que você não tem, porque isso não vai funcionar. Deus não gosta desse comportamento. Não adianta você querer mostrar que você tem mais espiritualidade do que os outros, jejuar para mostrar que é mais espiritual, tá bom? Existem 2 perguntas importantes acerca do jejum, para finalizar. A primeira pergunta: por que jejuar? Bom, essa pergunta significa por qual motivo, por exemplo. Por que jejuar? Bom, eu vou jejuar para sacrificar a minha carne. Eu vou jejuar para que eu fique mais fortalecido. Eu vou jejuar para ter mais comunhão com Deus. A outra pergunta é: para que jejuar? Aí significa qual é o propósito. Qual é o propósito? Então, por que significa o motivo, e para que significa qual é o propósito. Então eu estou jejuando em prol da minha família, eu estou jejuando em prol dos meus amigos, eu estou jejuando em prol da mocidade, em prol dos pastores, em prol da igreja, eu estou jejuando para que Deus abençoe essa nação, eu estou jejuando para que Deus abençoe o nosso presidente da república, o nosso governador, o nosso prefeito, enfim, você está jejuando por alguém. Nunca se esqueça, o jejum até pode enfraquecer a sua carne, mas ele vai fortalecer o seu espírito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.